Hino do Silêncio 314, 314. Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 7:30. O hino 7:30. Este é o primeiro hino que vamos cantar. E depois o segundo e o terceiro hino, a pedido de muitas crianças e jovens e dos pais, nós vamos cantar 2 hinos de jovens e menores que já estão chamados. Então os pais que estão nos lares, avisem, chamem, estejam com as vossas crianças neste culto para cantar juntos. Aleluia. Glória a Jesus.
agora nós vamos cantar o hino 441. 441. Glória a Jesus. Somos todos pequenos e todos cordeirinhos, e quem não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar agora o hino 454. 454. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus
Jesus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele as suas misericórdias, dando graças a Ele por estarmos caminhando com a esperança da vida eterna, mas neste peregrinar, como numa longa jornada, temos altos e baixos, temos vales e montanhas. Estamos todos atravessando um momento difícil, o mundo inteiro numa situação de dificuldade. Então é o nosso dever de orar por todos os homens, por toda a humanidade, e orar também pelos domésticos da fé, a nossa irmandade, os familiares. E nesta noite tem muitos pedidos de oração por motivo de enfermidade, causa, famílias enlutadas, também atribulados, ou o motivo do pedido é tribulação. Há pedido também por motivo de viagem, acidentados, pelas famílias e para testemunhado desta graça. Oremos também apresentando, irmãos, alguns servos de Deus, que é do nosso conhecimento, que estão enfermos. Nosso irmão Antônio Fonseca, ancião ali de Portugal, antigo, que preside as reuniões, está hospitalizado com a Covid-19. E também familiares do nosso irmão José Manuel e de outros irmãos, tanto também ali na França como na Inglaterra, vários dos nossos irmãos com esta enfermidade. E aqui no Brasil, oremos, irmãos, continuemos orando. É tempo de orarmos a Deus. Assim, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, busquemos a Deus na oração. Amém. Eterno Deus e bom Pai que está no céu, Criador e formador de todo o universo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por grande graça e misericórdia, Pai nosso também, diante da Tua santa presença, Senhor, aos Teus pés, por fé nos encontramos, porque entendemos, ó Senhor, pela fé, que todas as vezes que nos ajoelharmos aqui nesta terra, nós estamos aos Teus pés em oração. Então, nesta comunhão, Senhor, nesta confiança, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, nós elevamos a Ti a nossa oração. Inicialmente, Senhor, queremos Te glorificar e Te louvar pela obra de salvação que operaste para conosco, enviando o Teu Filho aqui na face desta terra, pois todos andávamos como ovelhas desgarradas, sem destino, sem pastor, mas vindo o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida no madeiro da cruz, venceu a morte e o inferno, e com o seu sangue resgatou as nossas almas, para hoje sermos ovelhas Tuas, ó Deus. E o Senhor Jesus é o nosso pastor, que nos guia a pastos verdejantes, rumo à vida eterna. Aceita, Senhor, o nosso louvor, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão diante de Ti. Também ao Teu Filho Jesus, nós tributamos toda a honra e glória que lhes são devidas,
pois amou a nossa alma, dando a sua vida na cruz. E te agradecemos, ó Senhor, que tem nos chamado, alguns de muitos anos, outros de menos tempo, mas estamos caminhando todos com a viva esperança de um dia ver a tua face como ela é e cantarmos o hino da vitória. Senhor, não era surpresa, o teu Filho mesmo avisou pela palavra: no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. E nós estamos vendo aflição no mundo, pranto entre as nações, e também no meio do teu povo, Senhor, muitas lágrimas, muito pranto e oração. Mas, Senhor, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a atravessarmos a dificuldade. E nós te louvamos na dificuldade mesmo, e te louvaremos na libertação. Senhor Deus, foram muitos os pedidos, mas tu conheces cada causa, cada pedido, cada necessidade. Socorre, Senhor. Assim como o teu Filho, quando aqui nesta terra andou sobre as águas e socorreu Pedro, socorre alguém que está afundando na fé, naufragando na esperança, Senhor. Socorre pelo amor do teu nome. Pois Pedro andou alguns passos, mas lhe faltou a fé, temeu a braveza do mar, o açoite das ondas e também do vento, e se viu indo ao fundo, mas clamou: Senhor, socorre-me! E o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e o colocou no barco seguro. Senhor, nesta oração, Senhor, alguém que está afundando, alguém que está vindo a menos, socorre pelo amor do teu nome e mantém-nos todos firmes no barco desta graça maravilhosa, pois todos queremos chegar ao porto da salvação. Olha, Senhor, pelo caro irmão Antônio Moreira da Fonseca, que está hospitalizado, Senhor, ali na cidade do Porto, e outros em Portugal, na Itália, na França e também, Senhor, lá em Londres, na Inglaterra, e outros tantos que não sabemos, mas Tu, ó Pai, que conhece cada uma das estrelas do universo e chama cada uma delas pelo seu próprio nome. Tu não se esquece de nenhum dos Teus pequeninos nesta terra. Socorre pelo amor do Teu nome e aumenta a fé e põe confiança no coração das famílias também. Assim, Senhor, te rogamos, ó Pai, pela nossa nação, pelo nosso povo brasileiro, pelos nossos governantes, desde o presidente da República até o vereador do menor município do país. Abençoa as nossas autoridades, ó Senhor, dá luz, dá boa direção nestas horas difíceis, Senhor, que estamos atravessando, e abençoa também as autoridades sanitárias, ó Senhor, também todos os médicos, enfermeiros, todos que trabalham na saúde, na verdade são soldados, e chegou a hora do combate, e é no combate que o soldado mostra o valor. Assim permita, ó Senhor, que sejam abençoados por Ti e que possam zelar com amor do próximo, e Tu te alegrarás, Senhor, e o Teu nome por nós será glorificado.
Abençoa todos os enfermos, todos os que estão internados. Derrama, Senhor, esperança. Queira ungir com o óleo e o bálsamo celestial. Queira nos cobrir com o manto da Tua justiça, Senhor, e ajuda-nos a sermos firmes no combate e resistir o mal, e ele desaparecerá do nosso caminho. Senhor Deus, nós te rogamos abençoar a Tua obra aqui no Brasil. Abençoa as famílias, os que estão reunidos agora no culto, por todos os estados do Brasil, pelos rincões, pelo sul, também o centro-oeste, o leste, o norte, o nordeste, Senhor. Abençoa todas as famílias que neste momento participam em comunhão desta oração. Olha para cada clamor, atende a cada pedido, olha para o gemido do Teu povo, Senhor. E te rogamos também pelos nossos irmãos espalhados entre as nações. Abençoa em toda a face da terra a Tua herança, a Tua eleita, e abençoa a humanidade, as nações e os seus governantes também. Glória ao Teu santo nome. Te pedimos abençoar aqui este pequeno número de valentes que Tu preparaste aqui nesta noite, Senhor. Os músicos, organista, as irmãs que vieram para cantar, as irmãs e irmãos que vieram para fazer a tradução para os surdos, os irmãos técnicos do som, os irmãos do ministério, Senhor, o que está cuidando da porta, e todos que aqui estamos, e abençoa em cada lar, Senhor, as famílias que Te servem na face desta terra. Queira abençoar na continuidade do culto, no outro hino que teremos, e sobretudo, Senhor, Te rogamos o conselho da Tua bendita palavra. Queira enviá-la dos céus, com poder, Senhor, com virtude, que a Tua palavra, Senhor, seja revelada de forma clara, que os tesouros sejam abertos, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma. Em tudo queira guiar, abençoar. Olha por todos os Teus servos, anciães, diáconos, cooperadores e jovens e menores, e tantos quantos, Senhor, têm amor pela Tua obra, por ela luta e batalha, e Te serve com sinceridade na Tua presença. Assim, Senhor, perdoa nossas faltas e queira ouvir a nossa oração, pois a rogamos no nome do Senhor Jesus, o Teu santo Filho, nosso bendito Salvador, que vive contigo eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Aguardemos agora o conselho da palavra que o Senhor nos enviará falando com as nossas almas. Tem alguns servos de Deus, o número aqui, estamos num número pequeno, mas tem anciães, diáconos, a quem o Senhor revelou a palavra. Obedeça, irmãos. Deus seja louvado.
Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, carta universal, capítulo 5. Nós vamos ler até o verso 11, do início do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, parando no verso 11. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará,
confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro, um homem simples, até indouto, mas depois, irmãos, que recebeu o Espírito Santo, foi batizado com aquele batismo que Jesus mesmo disse: podereis ser batizados com o batismo que eu sou batizado. E eles foram também batizados. E o apóstolo, que era um homem pescador de profissão, e tão simples, sem letras, Deus se usou dele. O Espírito Santo o guiou, que quando, ali em 2 de Atos, onde lemos, depois do derramamento do Espírito Santo, ele se levantou com os outros apóstolos e falou com a multidão de tal forma, irmãos, com tamanho conhecimento, sabedoria, profundidade e poder, que milhares foram acrescentados à igreja. E essas epístolas que ele escreveu, irmãos, que temos na Escritura 2, são de uma profundidade, irmãos, e de uma sabedoria que não é da terra. No capítulo 3 da 2ª carta, irmãos, tem uma descrição tão perfeita de como este céu e esta terra que agora existe deixará de existir, desaparecerá num grande estrondo, onde os elementos ardendo se fundirão e desaparecerão. Uma, irmãos, descrição de uma forma tão profunda de que aquilo que foi o poder criador de Deus quando Ele criou, pelo poder da sua palavra, voltará àquele estado anterior. Glória ao nome do Senhor. De modo que a ciência, irmão, não entende, não atinge a profundidade do que descreve Pedro naquele capítulo, a respeito de como a fusão dos elementos que existem no universo irão se fundir e dar um grande estrondo de uma grande quantidade de energia que se formará e desaparecerá. Portanto, irmãos, o Senhor pega as coisas pequenas para confundir os grandes. Pega o simples para confundir os sábios. E a sabedoria humana nada é na presença de Deus. A glória humana murcha como a flor e desaparece, mas a glória do Senhor dura a eternidade. E aqui no final da 1ª carta, irmãos, que não era dirigida a uma igreja determinada, mas foi dirigida universalmente a todas as igrejas da época. E esta epístola foi lida ao longo dos séculos, estamos lendo nos nossos dias, e o Senhor revelou para ler este capítulo hoje. Portanto, está dirigida à igreja dos dias de hoje. Glória ao nome do Senhor. E ele inicialmente se dirigiu ao ministério, aos presbíteros. Ele disse: que estão entre vós, espalhado pelas nações da época, admoesto eu, quer dizer, aconselho como um pai, que também sou presbítero,
ele não se colocou num patamar superior de apóstolo, mas se disse também presbítero. E ele fez um pedido: eu sou presbítero com vocês, mas sou também testemunha das aflições de Cristo, porque poucos anos antes ele participou de todo o sofrimento de Cristo. Eu sou testemunha, mas também sou participante da glória que há de se revelar. Então, neste primeiro verso, irmãos, o apóstolo deixa claro que aflições o Senhor Jesus passou, ele foi participante, e nós, e todos os que já serviram a Deus, ao longo desses quase 20 séculos que já se passaram, de quando Pedro escreveu esta carta até agora, todas as gerações tiveram as suas aflições, irmãos. Cada um ao seu modo, ao seu tempo e de uma maneira. Ou guerra, ou pela fome, ou perseguições, ou também epidemias. As gerações que viveram nesta terra passaram. Mas aqueles que passaram com o Senhor, porque uma coisa é sofrer, todo ser humano tem sofrimento na terra, mas sofrer sem Cristo é muito triste. Sofrer com o Senhor, nós temos o amparo e a força. Como Deus deu na oração, a mão do Senhor é estendida para nós. E quem participa, irmão, de uma guerra, ele comemora a hora da vitória. Quem participa da aflição, participa da consolação. E nós, nos nossos dias, irmãos, servindo a Deus, as dificuldades vêm, mas vamos ser verdadeiros servos do Senhor nestas horas difíceis, porque chegará a hora da alegria, a tristeza passará e o tempo de cantar louvores chegará. Glória ao nome do Senhor. E ele aconselhava: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cada um na sua nação, na sua cidade. Cuida, apacenta o rebanho de Deus, querendo dizer com isso, não é vosso. O rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância. A obra de Deus não é para... A obra de Deus é para a salvação de almas, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio. Sou eu que mando aqui nesse setor, ninguém faz nada se eu não deixar. O apóstolo disse: não, ninguém deve ter domínio sobre a herança de Deus. A irmandade não é do ministério, a irmandade é do Senhor. Não foi o ministério que sofreu para a irmandade ter salvação, foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Glória ao nome do Senhor. E ele disse: sirvam de exemplo ao rebanho. Nas horas da dificuldade, orem por nós, irmandade, pelos anciãos, pelos diáconos, pelos cooperadores de jovens. A mocidade, ore pelos vossos cooperadores de jovens e menores, para que eles estejam mostrando o bom exemplo de fé, de firmeza, de um cristão verdadeiro que participa da aflição para participar da consolação. E o apóstolo disse: vocês sendo desta maneira, quando aparecer o sumo pastor, o verdadeiro pastor, aquele que realmente é o dono das ovelhas, vocês vão ter uma coroa de glória incorruptível. Então, irmãos, todos que ajudam a cuidar da obra de Deus se enquadram
dentro daqueles que têm cargo, responsabilidade, ministério na obra. Nosso pagamento, irmãos, sendo fiéis e cuidando como é descrito aqui, será uma coroa de glória incorruptível, que não é de ouro, nem de prata, nem de coisas materiais, mas da vida eterna. O presbítero, irmão, que Pedro usa esse termo, às vezes alguém pode não entender bem, que temos em algum lugar, em vários lugares, 15 de Atos, 28 de Atos, 29 de Atos, e em muitos outros lugares, os anciãos da igreja. Aqui, Pedro se dirige usando o termo presbítero. Paulo, quando instrui Timóteo a respeito dos pré-requisitos para o ministério, ele chama de bispo. Quem deseja o episcopado, quer dizer, ser bispo, excelente obra deseja. Então nós vemos 3 designações aqui: ancião, presbítero e bispo. Tem o mesmo significado, irmãos. Quer dizer a mesma coisa, em 3 línguas diferentes. Presbítero, que Pedro usa aqui, é um termo grego, que quer dizer aquele que está em primeiro, que supervisiona, que tem a superintendência. Ancião vem do hebraico, ancien, que também significa aquele que com experiência zela, cuida, ajuda a suprir, tem a superintendência. E bispo vem do latim, do romano, episcopos, que também significa aquele que tem um lugar de destaque, de coordenação, de suprimento, de superintendência. E na língua portuguesa, esses 3 termos significam superintendente, o que supervisiona, o que tem a responsabilidade. Então, irmãos, nas Forças Armadas existe um departamento da superintendência, que é o departamento que cuida das provisões, cuida dos uniformes, do fardamento, do tipo de farda, se é um dia de gala, ou se é para ir para a guerra, são fardas diferentes. Se a guerra é no deserto, a cor é caque da areia. Se a guerra é na floresta, a cor é verde da floresta. Se é uma guerra, glória ao nome do Senhor, em montanhas geladas, a cor da farda é branca como a neve. E assim, irmãos, a superintendência vai cuidando de fardamento, de coturno, de capacete, mas também da provisão do alimento. Vai para o combate, vai para um treinamento, o que é que precisa? Vai fazer frio? Vamos levar cobertor. Vai fazer calor? É um fardamento leve. Mas vai precisar de arma, e tendo arma precisa de munição, e a superintendência cuida de tudo isto. Glória ao nome do Senhor. Neste exército de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos todos soldados, irmãos, mas Deus separa alguns para serem presbíteros, para serem episcopos, ou para serem anciãos na obra. E aí vem, esse é o oficial, irmão, por isso é o ministério oficial da obra. Mas tem o cooperador do ministério oficial, tem o cooperador de jovens que coopera com o ancião, tem o diácono, que já é o ministério da piedade, mas também são os que provêm, são provedores de tudo isso na necessidade da igreja.
no cotidiano, seja do vestir, do calçar, a mesma coisa, irmão, o vestir, o calçar e ter os armamentos espirituais, mas pela palavra de Deus, Deus se usa dos presbíteros para alimentar a igreja, para trazer provisão para o dia futuro. Se está vindo o inverno, a roupa que aquece, seu inimigo vem com uma arma, o Senhor nos esconde no seu esconderijo. Glória ao nome do Senhor, e nos revela pela sua palavra, e o servo de Deus prega, e a igreja recebe, e a igreja de Deus crê, irmão, e ela obedece o que o Senhor avisou, e escapa da armadilha do adversário. Então, Pedro fez este pedido ao ministério, e nesta noite o Senhor está trazendo isto, não é uma reunião ministerial, mas a irmandade, todos que aqui estamos, irmãos, orem pelo ministério, que sejam bons provedores, que sejamos bons homens de Deus, irmãos, que dentro daquilo que soldados, este batalhão que batalha e combate pela fé, precisa ser atendido em armamento, em munição, capacete de salvação, calçado com o evangelho da paz, glória ao nome do Senhor, tendo a espada do Espírito e a couraça da justiça, e também, irmãos, todos os armamentos necessários para combater o bom combate e sermos vencedores. E o apóstolo continua dizendo aqui: semelhantemente, quem é jovem, obedeça aos mais velhos, e sede sujeitos. E aqui ele já chama os presbíteros de anciãos. Sede sujeito aos anciãos, mas sede todos sujeitos uns aos outros. Quem é mais jovem, mais novo no caminho, honra os mais velhos. Mas quem é mais velho, ama, respeita e considera os mais jovens como filhos, perdoando alguma imperfeição e dando a mão para juntos chegarmos no reino da glória de Deus e juntos cantarmos o hino da vitória. E ele fazia um pedido: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. A mão de Deus é oposição aos soberbos. Mas esta mesma mão de Deus, ela dá graça aos humildes. Socorre, leva o socorro, glória ao nome do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, quer dizer, no tempo de Deus, Ele vos exalte. O que significa isto, irmão? Todo orgulho, toda grandeza humana, seja em que campo for, seja, irmãos, do poder econômico, do conhecimento, das láureas, seja, irmãos, de tempo mais antigo no caminho, irmão, qualquer coisa que traga um orgulho exacerbado se torna uma soberba, e Deus não se agrada da soberba e nem dos soberbos. A mão de Deus é contra, Ele resiste. Porque a resistência, irmão, dependendo da força, ela é vencida, a resistência. Um simples papel deste não resiste o toque de um dedo humano, cede. Mas com esta mesma força, se eu for querer fazer isso na parede, eu vou me machucar, porque a parede resiste. Porque tem força.
está edificada com segurança, com fundamento, com coluna. Ai de quem leva o seu dedo, a sua mão, seu pensamento contra o que é um plano de Deus, irmão. Se alguém batendo contra a parede se machuca, ai daquele que for contra o plano de Deus, contra Deus, irmão. Por isto ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, diante desta palavra e diante das dificuldades que passamos, tenhamos humildade, irmãos. Ninguém fale do que não sabe, ninguém erre, ninguém blasfeme. Não venhamos dizer blasfêmias, porque se falamos o que não sabemos, podemos ofender a Deus. No momento de uma situação difícil, que não vemos saída e não sabemos o porquê, não há outro caminho a não ser o da humildade. E diz aqui a palavra, irmãos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, no seu tempo, nos exalte. O tempo de Deus não é o nosso, mas o tempo da exaltação virá. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a gente tem ouvido tanta coisa e visto, e graças a Deus que temos ouvido para ouvir e olhos para ver, mas tem muita coisa que traz tristeza, irmão, e outros que dizem que nada, isto passa, logo passa, vai voltar tudo como era. Irmão, voltaremos com a ajuda de Deus, porque o tempo de Deus chegará, mas não será como era, não. O Senhor vai fazer mudança nas mentes e nos corações dos homens, das nações, da humanidade e da irmandade também. Glória ao nome do Senhor. E alguém, irmão, que se acha tão grande, importante, poder sobre o rebanho, manda neste, desfaz do outro, certamente vai mudar. Glória ao nome do Senhor. Vai ser diferente. O Senhor sabe, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Este é o tempo da aflição nesses dias, mas o tempo do Senhor exaltar a sua igreja. E aqueles que guardaram a palavra, irmão, vai chegar, e até a obra de Deus vai estar melhor, porque a fé de muitos vai ser renovada, e a esperança também. Glória ao nome do Senhor. E vamos servir a Deus os anos que restar para cada um, de uma maneira, irmãos, com maior responsabilidade, temor e tremor diante do Todo-Poderoso, que é digno de toda reverência. Permita a Deus que acabe, irmão, brincadeiras, chacotas com as coisas de Deus, com os hinos, com as coisas sagradas, muitos usando, glória ao nome do Senhor, os meios de comunicação para rir do pobre, rir daquele que tem às vezes uma dificuldade, irmão. Vai haver mudança, porque o Senhor fará esta obra. Então diz aqui, irmãos: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se alguém fez a pergunta, será que Deus se esqueceu de nós? Onde está o cuidado de Deus para com os que guardam a palavra, para com a igreja, para com o homem? Deus tem cuidado de nós, irmão. Por isso, se alguém está ansioso, ansiosa,
com acontecimentos, com o futuro, com o amanhã, com teu filho, com teu neto, o que há de ser, leve no teu coração esta palavra. E deixa a tua ansiedade nas mãos de Deus. Ele tem cuidado de nós, irmão. Nós fomos resgatados, não foi por preço de ouro, nem preço de prata, mas pelo preço do sangue do Senhor Jesus. E diz mais aqui a palavra, irmãos. Sede sóbrios, vigiai, porque nós temos ainda, além de toda aflição, um inimigo, que é inimigo de Deus e da sua obra. É o diabo, é adversário, ele é adverso, não quer que nós continuemos marchando, e muito menos com ânimo e fé. Ele quer ver a nossa derrota. E ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual vós deveis resistir firmes na fé. É a fé a arma do crente, irmão. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Porque quando Pedro escreveu isto, irmãos, claro que a palavra de Deus é profética, e ela tem validade, a eficácia da palavra é para sempre. Ela é eficaz ao longo dos séculos. Mas neste momento, ele se referia ao início das perseguições que já estavam havendo, dos imperadores ou do imperador da época de Roma, contra os cristãos. E as nações que eram ocupadas pelo Império Romano, havia perseguição em todo o mundo conhecido da época. Porém, hoje também, irmãos, isto aqui que está escrito, veja aqui uma coisa, irmãos, sabendo, nós temos que saber isto, que estas mesmas aflições, hoje nossa, se cumprem entre toda a nossa irmandade no mundo inteiro, todas as nações. E na verdade, irmão, não apenas nesse período desta pandemia, mas ser crente sempre houve dificuldade, sempre o inimigo se tornou adversário, e sempre as aflições veio para quem quis servir a Deus, e as aflições hoje se cumprem conosco. E o que é que devemos fazer, irmão? Tem aqui a receita. Primeiro, ser sóbrio. Ser sóbrio é a qualidade da pessoa que não está embriagada. Então, o contrário de sobriedade física, orgânica, é o bêbado, a pessoa embriagada. O sóbrio fica firme, vê imagem correta, ouve bem, fala normal. A pessoa que perdeu a sobriedade por alguma droga, pelo álcool normalmente, vê imagem dupla, ouve o que não falaram, cambaleia, não tem firmeza, porque está embriagado. Santo é o Senhor. E o primeiro conselho que o apóstolo deu: sede sóbrios. Alguém pode dizer aí, esta parte eu cumpro, não bebo nada de álcool. Acontece, irmão, que não é só o álcool que tira a sobriedade da pessoa. Não é só o álcool que embriaga. Tem quem se embriaga por jogo, tem quem se embriaga pelo dinheiro, e por dinheiro faz qualquer coisa. Tem homem que se embriaga por uma mulher, larga a sua família e vai embora. Tem mulher que se embriaga por um homem, larga o marido com filhos pequenos, foge com outro. E alguém diz: o que deu nele? O que deu nela? Perdeu o juízo? Não, se embriagou.
Judas se embriagou pelo brilho das moedas, Gease se embriagou pela capa babilônica. Glória ao nome do Senhor. Sejamos sóbrios, irmãos. Que ninguém venha se embriagar com nada desta vida, com nenhuma oferta, com nenhuma tentação, com nenhuma vaidade. Esse é o primeiro passo, ser sóbrios. E tem os que se embriagam espiritualmente falando, irmão. Perdem a linha. E a palavra de Deus em muitos pontos fala desde quando Deus falou no Velho Testamento, com Josué, com Moisés antes. Caminha direito segundo a minha palavra. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O bêbado, irmão, a rua pode ser larga, para o bêbado ela é estreita, porque ele vai para lá, vem para cá, é o que se desvia. E no sentido espiritual, irmão, tem aqueles que perderam a pureza desta bendita obra, que ela é simples, ela é obra santa, é obra que custou o preço do sangue de Cristo. Alguns se desviam com excessos de santidade carnal, com tantas orações, com tantas profecias. É um desvio de conduta, é perder a sobriedade espiritual. E também há desvio de esquerda. Aqueles que levam a obra de Deus com pouca importância e que se esquecem da doutrina e daquilo que é necessário dentro da bendita palavra de Deus. Então, irmãos, dentro desta ordem apostólica, sede sóbrios. Tem uma enormidade, irmão, de considerações, mas é o que o Senhor guia aqui nesta noite. Vigiai. Vigiar, irmão, não é ter atenção 1h30, 2 horas, 5 horas. Vigiar é ficar observando sempre. 24 horas. Ah, mas eu tenho que dormir. Quem dorme não vigia. É verdade. Mas o crente, quando a carne repousa, o espírito ainda vigia. Glória ao nome do Senhor. E nós temos que vigiar, irmão, porque o inimigo está aí ao redor. As ofertas estão aí, mas pela fé, resistindo o diabo, ele fugirá de nós. Sabendo que também todo mundo, porque às vezes alguém pensa, eu vou mudar, eu vou para outro lugar. Irmão, onde o crente for, o combate à adversidade vai estar contra ele em qualquer lugar do mundo. E fazendo isto, disse o apóstolo, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou para esta glória eterna da sua graça aqui na terra e para a glória eterna no céu, depois de haver padecido um pouco. O cristão precisa padecer, irmão. Nós temos que ser igual ao mestre, e o nosso mestre padeceu. Então é a nossa vez de sofrer um pouco, aflição, ansiedade, algum medo. Não tem problema, irmão, sofre, mas vai ser pouco, diz a palavra. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, o Senhor Jesus mesmo, vos aperfeiçoará. Está tendo um aperfeiçoamento em cada um de nós, irmão. Aperfeiçoar é necessário quando não está bom, quando não está perfeito. Essa madeira, quem lixou, procurou aperfeiçoar para depois invernizar. E o Senhor está aperfeiçoando muitos, e aperfeiçoando de um modo geral todos, e é um plano de Deus. E confirmará. A confirmação é quando há alguma dúvida. Será que o documento é verdadeiro? Será que isso que falaram é verdade? Eu vou confirmar. O que precisa de confirmação é o que não estava muito certo, o que não estava muito
confiante de que estava certo. E o Senhor está confirmando muitos. Sabemos de muitos que estavam parados, mas estão voltando a ouvir a bendita palavra de Deus. Sabemos de muitos que estavam como ébrios espiritualmente, cambaleando, mas estão adquirindo a sobriedade espiritual para marchar firme na esperança da vida eterna. E o Senhor Jesus fortificará. Quem precisa de ser fortificado é quem está fraco. O fraco vai ser fortificado. E alguém pode dizer, mas eu já estava forte. O Senhor vai te fortalecer, vai te melhorar ainda mais. Glória ao nome do Senhor. E fazendo tudo isto, é o que diz aqui o último verso que foi lido. Diante de tudo que o Senhor mandou, diante de tudo que Deus deu para Pedro, e diante de tudo que Deus deu por esta palavra para nós, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Unidos vamos agradecer a Deus. Amém. Venham dos servos de Deus também. Xaralamanai, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória ao teu nome santo, Senhor. Glória santo ao teu nome, aleluia, aleluia. Nosso eterno Deus e bom Pai celestial, novamente nos dobramos diante de Ti, neste salão de reunião, onde nesta noite Tu tens preparado este maravilhoso culto, ó Pai, onde não tem faltado a Tua presença, onde não tem faltado a Tua glória, Senhor. E nós estamos encerrando esse culto, louvando e glorificando o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua bondade, e por mais uma vez ter consolado os nossos corações. Agradecemos, ó Pai, pela abertura do santo culto, pelos hinos que foram cantados, entoados em louvor ao Teu nome, ó Pai, o qual alegrou o nosso coração, alegrou a nossa alma, e já desde os hinos, então, sentimos a Tua presença no nosso coração. Agradecemos pela oração, o qual foi elevado a Ti, ó Pai, e esta chegou ao trono da Tua misericórdia. Como sempre, Tu tens ouvido a nossa oração, e nesta noite tem mandado, Senhor, a resposta para nós, uma resposta de consolação, uma resposta de ânimo, de ajuda, Senhor, para o nosso caminhar. Após a oração, ó Pai, ficamos em comunhão, e do céu Tu tens revelado a Tua santa e bendita palavra, o qual nesta noite muito tem nos falado, alertado, Senhor, pelo santo conselho. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos nos revestir da humildade, e na nossa humildade, Senhor, receberemos as bênçãos do céu, que possamos ser sempre sóbrios na Tua presença, Senhor, receber do céu o Teu conselho, andar com sobriedade, andar no amor, na justiça, na verdade, e desta maneira, ó Pai, haverá da Tua parte a provação para a nossa vida e as bênçãos do céu. Assim agradecemos, ó Pai, porque Tu não esqueces de nós, tem falado conosco nesta noite. Vai haver uma mudança em muitas famílias, vai haver uma mudança
em muitas cidades, vai haver mudança em muitos países, a tua palavra se cumprirá, a humanidade conhecerá que tu és um Deus poderoso, aquele que governa todas as coisas, e todo homem deve se ajoelhar diante de ti e louvar e glorificar o teu nome. Assim ajuda-nos, Senhor, a entender, compreender a tua palavra, os teus desígnios no nosso meio, e por certo desta maneira estaremos firmes, amparados, ajudados, e no fim teremos a vitória. Grava a tua palavra no nosso coração, abençoe todos nós aqui e toda a irmandade nesse mundo que nesse momento está diante de ti, numa santa e pura comunhão, também recebendo do céu as forças, as virtudes, o amparo, aquilo que nós precisamos para a nossa firmeza e a nossa salvação. Graça te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, o qual vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Mais um hino. O hino 260. 260. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações. Amém. Hino da despedida 233.